Fala galera, beleza? Neste vídeo, continuamos com os conceitos de propriedades periódicas dos elementos, trabalhando com outras informações de propriedades que são também bastante importantes e bem estabelecidas na tendência da tabela periódica. A primeira dessas propriedades que nós continuamos a falar é a energia de ionização. A energia de ionização pode ser definida como a quantidade de energia necessária para retirar um elétron de um átomo, que vai ter que estar especificamente no estado gasoso por uma questão apenas de padronização dessa energia, uma vez que cada estado demanda uma energia diferente. De forma a padronizar, utiliza-se sempre o estado gasoso. Podemos representar a energia de ionização como tendo um átomo X neutro, que, devido à inserção de uma energia que será recebida pelo elétron desse átomo, fazendo com que esse elétron seja ejetado. Portanto, quando esse elétron é ejetado, esse átomo se torna um cátion e, portanto, a energia que é necessária é exatamente a energia de ionização. O estabelecimento da tendência da energia de ionização segue basicamente o tamanho do átomo, uma vez que o tamanho do átomo e as propriedades relativas ao aumento do número atômico, o aumento da carga dentro do núcleo, faz com que se observe a mesma tendência tanto para a energia de ionização quanto para a afinidade eletrônica e até mesmo a eletronegatividade. O que nós observamos é que conforme o átomo vai ficando cada vez maior, os elétrons que estão na última camada estão cada vez mais distante do núcleo. Ou seja, é muito mais fácil retirar um elétron longe do que retirar um elétron que está próximo do núcleo, se atraindo fortemente por esse núcleo. Ou seja, para retirar este elétron que está longe, precisa de uma energia muito menor do que um elétron que está muito próximo do núcleo. Isso faz com que a energia seja o oposto do raio em relação à tendência, ou seja, cresce de baixo para cima. Por exemplo, no grupo 1, o hidrogênio tem maior energia de ionização, ou seja, é mais difícil tirar o elétron do hidrogênio do que, por exemplo, tirar o elétron do rubídio. Já dentro de um mesmo período, nós observamos a diminuição do átomo, ou seja, os elétrons vão ficando cada vez mais próximo do núcleo, e além disso, nós observamos ainda um aumento da quantidade de prótons. O núcleo vai ficando cada vez mais positivo, ou seja, fica cada vez mais difícil tirar o elétron que está mais próximo e ainda sendo atraído por um núcleo mais positivo. Ou seja, a energia de ionização, também ao contrário do raio, aumenta da esquerda para a direita. Os maiores valores de energia de ionização, ou seja, os átomos que têm mais dificuldade em perder os seus elétrons, são os átomos à direita no canto superior da tabela. E, em compensação, aqueles que estão no canto inferior esquerdo da tabela são aqueles que têm a menor energia de ionização, aqueles no qual os elétrons saem mais facilmente. Já a afinidade eletrônica é uma propriedade muito parecida até com o conceito de energia de ionização. Ela é definida como a energia que é liberada. A energia de ionização é aquela que é recebida. Já a afinidade é liberada quando um átomo recebe um elétron e não libera um elétron. Basicamente, pode ser entendido como o oposto. De novo, o estado gasoso é necessário para a padronização. Como exemplificação, nós temos um átomo X que vai receber um elétron qualquer e aí vai virar um ânion, ou se ele já fosse um cátion, um ânion, ele mudaria a sua carga. Se ele recebe esse elétron, quando esse elétron é recebido por esse átomo, ele vem e pode liberar um valor de energia. Este valor de energia vai ser exatamente a afinidade eletrônica. De forma bastante semelhante à energia de ionização, nós temos que átomos que são menores têm maior afinidade pelos elétrons, pois os elétrons entram e ficam mais próximos do núcleo. Já átomos muito grandes, quando os elétrons entrarem aqui, eles estarão mais longe do núcleo e, portanto, menos atraídos a ele. O que nós entendemos é que a afinidade eletrônica caminha paralelo à energia de ionização, aumentando de baixo para cima e também da esquerda para a direita.
Novamente, os átomos que mais têm preferência em receber elétrons, ou seja, que têm alta afinidade eletrônica, estão no canto superior, e os que menos têm interação por ganhar elétrons estão na parte inferior esquerda. Esses resultados são paralelos à energia de ionização, uma vez que foi definido que estes caras não têm tendência a manter os seus elétrons, eles os perdem. Se eles os perdem, claro que eles não tenderão a receber novamente. Já esses caras têm tendência a manter os seus elétrons, ou seja, têm alta interação por ter elétrons e por isso, quando eles recebem, eles liberam uma energia muito grande, pois eles têm alta tendência em recebê-los. A densidade, ao contrário das outras propriedades, também tem uma tendência, só que ela não é tão quadradinha de direita e esquerda. O que nós observamos é que a densidade caminha mais ou menos na direção central da tabela periódica, fazendo com que a região aqui do meio tenha os elementos mais densos e as regiões das extremidades tenham aqueles menos densos. Apenas para terem uma noção, o ósmio, que está quase aqui no meio, é o elemento mais denso que existe. Aqui estão muitos dos metais que são naturalmente mais densos. Por fim, temperatura de fusão e ebulição é aquela que menos a tendência é bem estabelecida. Separamos primeiro o bloco S. Dentro do bloco S, a temperatura de fusão e ebulição aumenta de baixo para cima e também aumenta da esquerda para a direita. Berílio, magnésio e cálcio têm sempre maiores temperaturas de fusão e ebulição que lítio, sódio e potássio. Já no restante da tabela, o que se observa é uma tendência muito semelhante à densidade, aumentando, no geral, aqui na direção dos elementos mais profundos da tabela periódica. Ósmio, irídio, platina, chumbo são os elementos aí de maiores pontos de fusão, ebulição, paládio e assim por diante, a maioria dos metais. Para finalizar um exercício, sódio e magnésio são dois elementos que são essenciais para os seres vivos. Indique, dentre esses dois elementos, aquele que vai possuir a maior energia de ionização, começando aí no item A. Antes de respondê-lo, localizamos o sódio e o magnésio como vizinhos. Sódio presente no grupo 1, magnésio no grupo 2. A energia de ionização, conforme eu falei para vocês, aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. Portanto, é de se esperar que o magnésio, por estar mais à direita, tenha a maior energia de ionização. Por fim, pergunta também qual deles tem a maior densidade, considerando que ambos estão na forma metálica, para que seja comparável. A densidade já caminha naquela tendência que parece que todos os elementos estão indo para o centro. De qualquer forma, quando se nota no mesmo período, o magnésio está mais para o centro da tabela do que o sódio, que está mais na extremidade. Ou seja, espera-se também que o magnésio tenha maior densidade do que o sódio. Tanto energia de ionização quanto densidade, essas duas propriedades seguem a mesma tendência. Beleza? Valeu!